Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aí à nossa conversa sobre o Egito Antigo. Hoje nós vamos mudar o nosso foco. Nos últimos dois vídeos nós falamos sobre a história do Egito, sobre o ponto de vista das crenças, né? Falamos sobre as mitologias. E hoje nós vamos entrar no eixo dos fatos. Então, nós vamos falar da história propriamente dita. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos aqui do canal. Eu vou iniciar mostrando para vocês a cronologia do período que nós estamos estudando, que é o terceiro milênio antes de Cristo. Então, como vocês conseguem ver aqui na imagem, durante esse terceiro milênio, três fases aí da cronologia do Egito Antigo, sendo o dinástico inicial, o reino antigo e o primeiro período intermediário. O Egito, durante toda a sua história, ele teve mais de 30 dinastias. Até o reino antigo são 6 dinastias, o período intermediário não tem uma contagem de dinastias, depois a gente vai ver isso com calma, mas hoje nós vamos ver até a quinta. Lembrando que cronologia é um jeito didático, né, de nós estudarmos um determinado período. Obviamente, as pessoas ali do Egito Antigo, eles não tinham, né, essa divisão do tempo. Essa divisão era sempre feita posteriormente por nós, historiadores, para, de uma forma didática, poder explicar os fatos conforme eles foram acontecendo ao longo da história. E lembrando também que para períodos muito distantes de nós, como esse, né, do Egito Antigo, as datas elas são sempre aproximadas. Então nós vamos começar nosso papo falando da unificação do Egito. Por falta de fontes, por ser um período tão remoto também, isso é uma outra questão para nós historiadores, as fontes elas são muito escassas. A gente não sabe exatamente como se deu a unificação do Egito. Através da arqueologia, a gente consegue ter uma noção, né, do que aconteceu, mas a gente não tem como detalhar exatamente todo esse processo. Então, o que a arqueologia nos traz é que houve uma mudança na forma de enterros de algumas pessoas. A forma de enterrar pessoas sempre vai ser um marco na história do Egito, porque sempre que muda a forma de enterrar pessoas, significa uma alteração também nas crenças e também na vida política, econômica e social do Egito. Então, houve uma mudança na forma de enterrar pessoas. Também percebe-se uma migração da região sul do Egito para a região norte, ou seja, do Alto Egito para o Baixo Egito. Alto e Baixo Egito é invertido, então o Alto Egito, na verdade, é a região sul do Egito, ali próximo da Núbia, e o Baixo Egito é a região norte do Egito, ali próximo ao Mediterrâneo. Então, houve uma migração de pessoas do sul do Egito em direção ao norte, provavelmente por conta do comércio. A Mesopotâmia e o Oriente Próximo, regiões da Ásia, estavam se desenvolvendo paralelamente, então já havia um comércio entre essas sociedades, então percebe-se essa migração. Em algum momento ali, entre 3200 e 3100 a.C., nota-se também que houve um conflito. Não sabemos determinar exatamente como se deu, se foi um ou se foram vários conflitos. Fato é que o conflito, né, a guerra, teve algum lugar aí nesse processo e o sul do Egito, a região sul, conquistou o norte e fez a unificação. E a gente consegue saber disso por conta da paleta de Narmer. A paleta de Narmer é essa imagem que vocês estão vendo aí. E como vocês podem perceber, fazendo uma leitura iconográfica básica dela, ela já nos passa bastante informações. Então, no centro nós vemos Narmer, que foi o primeiro faraó do Egito, que também era conhecido como Menes. Ele está em posição de ataque ao seu oponente, que também já está dominado. À frente dele nós vemos um pássaro, que é um falcão. Esse pássaro ele representa Horus, aquele que era filho de Osíris e que na mitologia, após a morte do seu pai, né, ele herdou as duas terras do Egito e a Maat se fez, como a gente falou nos vídeos passados. Então Horus, ele também era conhecido como Deus Falcão. Então a gente percebe aí a presença da mitologia nas questões políticas do Egito, ou seja, uma paleta que foi feita para representar a vitória desse primeiro faraó, contém dentro da sua iconografia, dentro das suas imagens, um deus. Então atrás do Narmer a gente vê um empregado dele, não sei se dá para ver no detalhe, mas ele está segurando as sandálias, né, desse faraó. E aí a gente consegue perceber também como os egípcios representavam o faraó em comparação a uma pessoa comum. O Narmer, né, o faraó, ele aparece muito maior
do que o seu empregado, né? Ou seja, uma pessoa comum diante do faraó, ela é muito menor. E por fim, abaixo do chão aparecem inimigos já mortos, né? O que demonstra aí que houve conflito durante esse processo. A paleta de Namer, ela foi feita por volta de 3100 a.C. e descoberta em escavações feitas entre 1897 e 1898 depois de Cristo, ou seja, agora aqui no século XIX. Isso é uma coisa importante da gente saber. Tudo que a gente sabe sobre essa antiguidade extremamente remota foi feita a partir de descobertas arqueológicas do século XIX, tanto a parte do Egito quanto a parte do Oriente Médio, né, ali do Oriente Próximo. Antes, né, até o século XVIII, tudo que sabíamos era o que estava na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. Então, a partir dessas descobertas do século XIX é que a gente consegue estudar mais a fundo essas sociedades. Então, o estudo dessas sociedades ele é muito recente. Bom, então agora nós vamos falar sobre as primeiras duas dinastias, né, que compõem esse dinástico inicial. Nesse momento, né, no momento da unificação, o que a gente tem é uma sociedade já muito desenvolvida no sentido de ter um idioma comum a todo o território, uma monarquia centralizada, divinizada, reconhecida e uma administração letrada. Tá? Então, toda a administração, que obviamente ela vai se formando, vai se organizando ao longo do tempo, não é algo que é dado de uma hora para outra, mas desde o princípio do seu desenvolvimento, da sua organização, ela já é letrada. Essas pessoas que são ligadas à administração central, elas são familiares do faraó. Então, todas essas características, somada ao fato do Egito ser um país que geograficamente está protegido, o que eu quero dizer com isso? O Egito, ele tem ali o mar Mediterrâneo, que nesse momento da história ele ainda não é tão utilizado e tão dominado, né, pelos países como é hoje em dia, ou como passou a ser ali principalmente na época da Grécia Antiga, por exemplo, de Roma, né? Então era um mar a ser desbravado ainda, o Mediterrâneo. O Egito também, à sua volta, tem o deserto, né? Então toda essa proteção geográfica, somada às outras características que eu já falei, permitiram que o Egito passasse durante muito tempo por período de estabilidade e crescimento populacional. Então isso ajuda no desenvolvimento econômico, social, político, porque você não tem ameaças externas, você não tem conflitos externos e internamente a figura do faraó divinizado, ele dava essa coesão social. Então isso também foi muito importante para que o Egito pudesse se desenvolver. Mas ainda assim é de se considerar que a principal função dessas duas primeiras dinastias seja de garantir essa unificação através de política, basicamente, né? Através da diplomacia. Então havia relações entre o poder central e as cidades, então que eram conhecidas como nomos. Então essas políticas de diplomacia elas se davam de que maneira? Na construção de templos. Então cada cidade, né, cada nomo tinha o seu deus que ela reverenciava, que ela cultuava. Então era uma forma do poder central valorizar as crenças locais. Foram construídas novas cidades, né, erguidas novas cidades. Também é uma forma de você dominar o território, você criar uma cidade. As alianças políticas elas também se davam em forma de casamento. Então, por exemplo, o faraó podia ter mais de uma esposa, membros da família real podiam fazer casamentos que fossem interessantes politicamente para se organizar e se manter no poder. Além disso, havia no Egito também, desde o início, né, desde ainda da unificação, aquilo que ficou conhecido como festas de sede, que era uma festa que era feita sempre que o faraó completava 30 anos de reinado, vamos dizer assim. Então, a partir dos 30 anos do reinado era feita essa festa de sede, e depois dos 30 primeiros anos de reinado, a cada 4 ou 5 anos, essa festa era refeita. E isso reafirma o poder do faraó, né? Você está comemorando, valorizando, né, esse tempo que o faraó está mantendo a Maat. Lembrando que a função principal do faraó dentro da crença é manter a Maat. E isso significa trazer abundância, fazer grandes obras, principalmente ali sobre o Nilo, né, para que pudesse controlar, né, as cheias do Nilo e com isso desenvolver a agricultura. Então, tudo isso reafirma ideologicamente, né, na cosmovisão, na visão de mundo, o poder desse faraó. Do ponto de vista externo, né, na política externa, havia também ali na África outras regiões se desenvolvendo, não com o mesmo esplendor que o Egito, pelo menos do ponto do que a gente consegue estudar, né, do que a gente tem fonte, mas havia assim outras regiões e uma delas é a Núbia,
que é uma região que a gente vai falar bastante aqui no Egito, quando a gente está falando de Egito, porque a relação entre Egito e Núbia sempre foi muito próxima, né? Então o Egito sempre esteve na Núbia para buscar o quê? Comércio de preciosidades. Com a região ali do Oriente Próximo havia o comércio de madeiras, tá? Porque o Egito precisava muito de madeiras, porque as árvores que tinham ali não forneciam madeiras boas o suficiente para fazer o que era necessário com a madeira. Então o Egito sempre precisou importar madeira. Nesse período inicial também já havia o recenseamento da população, né? O que a gente conhece hoje como censo, já era feito no Egito Antigo. E além disso já foi desenvolvido o calendário também. Então os sacerdotes que eram responsáveis por estas observações astronômicas, através da observação das estrelas e do fluxo das cheias do Nilo, eles conseguiram desenvolver o calendário, que inclusive é muito próximo do nosso, tem ali 365 dias, eles conseguiram dividir em 12 meses. Então é um conhecimento que nós herdamos dessa sociedade, né? O calendário. Vou falar agora um pouco sobre a religião funerária no Egito, né? Como que os reis dessas dinastias eram enterrados. Como eu falei, houve uma mudança na forma de enterros, né? Então, como que era feito nessas primeiras dinastias? Os faraós da primeira dinastia, eles foram enterrados na cidade de Abidos. Durante esse período, o que percebe-se é que familiares próximos, funcionários, criados, né, as esposas, né, as mulheres, eram sacrificados quando o faraó morria e enterrados juntos, porque a crença é que essas pessoas iriam servir o faraó na vida após a morte. E além disso, com o passar do tempo, as tumbas elas começaram a ser construídas ao longo da vida do faraó. Na tumba do último faraó dessa primeira dinastia foi encontrado azeite. Azeite é um produto que não tem no Egito, então isso comprova que havia o comércio com a região do Oriente Próximo, ali região da Palestina. Sobre a segunda dinastia, as tumbas desses faraós não foram encontradas. O que a gente acredita hoje é que eles foram enterrados em Saqqara, que é uma outra cidade já mais ao norte do Egito, ali próximo de Mênfis. As tumbas desses faraós estão embaixo das tumbas dos faraós das dinastias seguintes. Os funcionários reais também foram enterrados, né, nessa região de Saqqara. Não havia mais a questão do sacrifício, essa questão ela foi perdendo força. E outro ponto importante é que nota-se no período dessa dinastia o uso de resina. E resina é uma substância que hoje a gente sabe que serve para conservar o corpo. Então, embora a gente não tenha achado essas tumbas desses faraós, o fato da gente saber que circulava resina durante esse período e que resina serve para conservar o corpo, então já é o princípio da mumificação. Embora a gente não possa afirmar que já nesse período ela era feita, tá? Mas que já havia uma ideia ali de conservação de corpo, isso com certeza. Então o que a gente percebe é que nessas duas dinastias já foram lançadas bases para o que viria mais para frente em relação à arquitetura funerária, às tumbas de faraós. Então saindo desse dinástico inicial, nós vamos para o Reino Antigo propriamente dito. Então nós vamos falar da terceira e da quarta dinastias, que foram um período de prosperidade econômica e estabilidade política. Muita gente fala que é o período de ouro, né, do Egito Antigo, e vocês já vão entender o porquê. Na terceira dinastia, a gente já tem a primeira pirâmide de escadas feita em pedra, que é a pirâmide do faraó Djoser. Então vocês estão vendo aí na imagem essa pirâmide. Então aqui a gente já consegue perceber, em primeiro ponto, essa intenção de grandeza de uma tumba real. E essa primeira pirâmide, ela é um avanço não só do ponto de vista arquitetônico, mas também do ponto de vista cultural, pois nela foram encontrados vários compartimentos, como pátios, santuários e edifícios, que seriam uma réplica do seu palácio real. Seu construtor foi Imhotep, que foi uma figura muito importante no Egito e que nós vamos falar no próximo vídeo, que será focado nos personagens do período. Então, o que a gente percebe é que, havendo prosperidade econômica e estabilidade política, o desenvolvimento das artes e da arquitetura, ele começa a ser cada vez maior, e aí eles começam a deixar cada vez mais fontes para que hoje a gente consiga estudar mais a fundo essa sociedade. E aí a gente chega então na quarta dinastia, que é a dinastia das grandes pirâmides do Egito, onde é construído o complexo de Gizé. O primeiro faraó dessa dinastia é o Snefru. Ele transforma a pirâmide de escadas em uma pirâmide verdadeira,
Não se trata apenas de uma mudança arquitetônica, mas sim de outras mudanças simbólicas. A orientação no qual o corpo era enterrado passou de norte e sul para leste e oeste. E esta mudança está relacionada ao crescimento do culto a Ra. Então, essa mudança na orientação da forma como o corpo era enterrado, ou seja, de leste para oeste, simboliza o movimento que o Sol faz durante o dia, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, o faraó, ele enterrado dessa forma, ele demonstra cada vez mais o crescimento desse culto ao Deus Sol, Deus Ra. Além disso, nas tumbas desses faraós da quarta dinastia foram encontrados barcos. Por quê? Porque Ra, como vocês conseguem ver aí na imagem, ele sempre é representado numa barca, porque é com esta barca que ele faz o seu caminho diário, né? Estando no nosso plano durante o dia e na Duat, né? Ou seja, no reino dos mortos durante a noite. Demonstra a crença de que o faraó, após a morte, faria o caminho do Deus Ra na Duat, no mundo dos mortos. E além disso, os reis passaram a adotar em seus nomes o epíteto filhos de Ra. Após Snefru, nós temos então os faraós das pirâmides, que é Kelpis, Kefren e Miquerinos. Eu estou deixando aqui também o nome deles, como era falado no Egito, tá? Porque esses nomes eles foram dados para eles posteriormente. Então eles produziram as grandes pirâmides de Gizé, que são quase perfeitas, tanto de vista geográfico e arquitetônico, quanto no encaixe das pedras. Lembrando que pedra é um material que tem grande durabilidade, né? Ou seja, essas tumbas elas eram feitas para a eternidade, para durar eternamente. Tanto é que elas chegaram até nós, muito em função delas serem feitas em pedra e do encaixe dessas pedras serem praticamente perfeitos. E essa quase perfeição do ponto de vista geométrico indica para a gente também um avanço muito grande na matemática. Então eles desenvolveram cálculos muito precisos para que fosse possível fazer o projeto dessa pirâmide. Isso tem muito a ver com o Imhotep, que a gente vai falar no próximo vídeo. A construção dessas grandes pirâmides do Egito foi feita com mão de obra livre, tá? Não era mão de obra escrava como se acreditava até um tempo atrás. Nesse período também, familiares e funcionários de cargos maiores eram enterrados no complexo ali do faraó. Nesse período houve um florescimento da construção de estátuas dos faraós. E dentro da crença dos egípcios, eles acreditavam que o espírito do faraó, ou seja, o Ka, que eles chamavam, se manifestavam nessas estátuas. E isso também era feito através de estátuas para os deuses nos templos, tá? Então também os deuses começaram a ter estátuas e isso hoje também serve de fonte para a gente estudar o Egito Antigo. Bom, então agora nós vamos chegar na última dinastia que nós vamos falar hoje, que é a quinta dinastia. O que muda nessa dinastia, né? O que a gente vê de diferente nela? Primeiro, os cargos importantes, eles deixam de ser de membros da família real. Então, pessoas que até então eram pessoas comuns, né, que não faziam parte ali da família real, passam a ocupar esses cargos importantes. Além disso, há o crescimento da construção de templos solares, ou seja, templos para o Deus Ra, para o Deus Sol. Então a gente vê um aprofundamento na crença desse Deus. Todos os faraós dessa dinastia construíram templos para Ra. Nesse sentido, a gente pode dizer que Ra se tornou o que a gente entende, né, aquilo mais próximo que a gente entende como um Deus nacional. Claro que a gente não pode afirmar isso com certeza absoluta, mas é a forma como a gente entende hoje que seria um Deus nacional, Ra se torna aí. Além disso, Osíris também passa a ser muito mais cultuado. Osíris ele já era cultuado há muitos anos antes, só que ele era um deus mais ligado à agricultura, aos ciclos da natureza. Então, vai surgindo os mitos, né? Os mitos eles vão se desenvolvendo, eles vão se modificando e surge então o mito da ressurreição de Osíris, que é como a gente comentou no vídeo passado. Então, o Sete ele mata Osíris, Osíris vai para Duat, faz o caminho com o Deus Ra, o Deus Sol, e ressuscita, se tornando o Deus da Duat, ou seja, o Deus do mundo dos mortos. Então, a crença de Osíris, ela vem na sequência do aprofundamento da crença do Deus Ra. Então, está tudo muito conectado, tudo muito articulado. E essa ideia de ressurreição de Osíris, ela tem relação também com o Nilo, porque como antes ele era o Deus ligado aos ciclos da natureza, à agricultura, o que acontece? Quando o rio, né, vem a cheia do rio, né, é o momento
da vida, vamos dizer assim, né? Então aí vai a vazante, você tem ali a prosperidade, a plantação, mas o rio está se afastando. Então o rio ele precisa nascer de novo para que o novo ciclo comece. Como ele nasce? Com a cheia novamente. Então todo esse ciclo, né, do rio Nilo, ele representa de certa forma essa ideia de ressurreição. E o nome é esse mesmo, tá, gente? É ressurreição. A gente está falando de um período muito anterior a Cristo, mas o termo correto é falar ressurreição de Osíris, tá? E nesse momento também, as tumbas dos faraós, elas passam a ser mais modestas, né? Isso é uma dúvida que normalmente as pessoas têm. Nossa, por que o Egito não criou mais pirâmides como aquelas 3 maiores que a gente tem, né? Então, já a partir da 5ª dinastia, ou seja, a dinastia seguinte, já diminuiu isso aí, né? Então, as tumbas desses reis a partir da 5ª dinastia são conhecidas hoje como mastabas. Então, esta imagem que vocês estão vendo aí é a mastaba do faraó Unas, que viveu em torno de 2370 a 2350. E essa mudança, né, do formato das tumbas indica 2 coisas para a gente: o início de uma crise econômica e mudança na crença. A questão econômica nós vamos ver no próximo vídeo, mas a questão da crença, o que a gente percebe é que sacerdotes e funcionários passam também a construir suas tumbas, e muitas delas se encontram nas províncias sob o cuidado e a manutenção do filho mais velho desse falecido. Nesses túmulos começam a ser escritas biografias desses funcionários e realizações que eles fizeram ao longo da vida. Isso ficou conhecido como textos das pirâmides, que são uma importante fonte de estudo dessa sociedade. Então, o que a gente percebe é que conforme a sociedade ela vai se desenvolvendo, os séculos vão passando, as coisas vão acontecendo, eles vão deixando mais rastros para a gente e a gente consegue aí delimitar melhor o que foi a sociedade que ela deixou de herança para nós. Então, essa mudança do funcionário ser enterrado na cidade de sua origem, muito provavelmente, ser cuidado, né, essa tumba ela ser cuidada por seu filho mais velho, que é o seu herdeiro natural. Então, tudo isso indica uma mudança muito grande no ponto de vista das crenças, tá? Que começa lá na 3ª dinastia com a crença no Deus Sol, com o culto ao Deus Sol. Então, conforme as coisas vão mudando, as crenças vão mudando, tudo vai mudando na sociedade, tá? Mas o fator crença, ele é central, porque ele nunca deixa de existir, só vai se modificando ao longo do tempo. Outra fonte de estudo importantíssima desse período foi a gravação da Pedra de Palermo. Vocês estão vendo ela aí? Esses hieróglifos que vocês veem aí, nada mais é do que a descrição das dinastias, dos reis e dos seus feitos. Então, na 5ª dinastia, a gente tem a gravação da Pedra de Palermo, e é ela que nos diz tudo isso que eu já falei para vocês sobre dinastias anteriores, né? Claro, ela não diz tudo detalhadamente, né? O detalhe ele vem com os estudos que foram feitos posteriores, mas é a primeira vez que a gente vê descrição dos reis, das dinastias e o que foi que aconteceu em cada uma delas. Então, já para a gente finalizar esse vídeo de hoje, que tem bastante informação, bastante conteúdo, eu vou fazer algumas considerações gerais aí sobre essas 5 dinastias, do ponto de vista da administração, da economia, né, como que isso se deu. Claro que, como nós falamos da questão da administração, né, os cargos públicos, né, e políticos, eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo durante essas 5 dinastias. Mas, ao final da 5ª dinastia, o que a gente tinha bem estabelecido era o seguinte. Então, primeiro, o faraó, que a gente já falou bastante, vocês já entenderam muito bem quem é essa figura. Abaixo do faraó, você tem o vizir. O vizir, ele funcionava como um chanceler, né? Ele cuidava, sobretudo, da justiça e do tesouro, mas ele também cuidava das questões das obras, das grandes obras que eram de responsabilidade da monarquia. Toda a parte braçal da administração geral era de responsabilidade do vizir, né, no sentido de organizar isso. Depois a gente tinha também os sacerdotes, que eram responsáveis por toda essa parte das crenças. Lembrando que a crença ela sempre está ao lado da ideologia. A crença ela sempre carrega consigo uma ideologia. Então ele cuidava dos cultos e também da administração dos templos. Eles eram considerados como os guardiões do saber, tinha o conhecimento tanto religioso quanto científico. Então eram figuras extremamente importantes e centrais aí para a consolidação do poder e da política no Egito. Havia também os escribas que cuidavam de toda a documentação, eles faziam a ponte entre o poder central e o poder local.
tá? Então eles iam nas cidades, nos nomos, né? Eles registravam tudo que acontecia ali, levavam para o poder central, que por sua vez tomavam ali as decisões, aí ele registrava também e repassava essas informações para os poderes locais, tá? E localmente a gente tem a figura do nomarca, que é o líder ali da cidade, né, do nomo. Então cada cidade tinha o seu nomarca e ele era responsável pela abertura de canais ali do Nilo, ele fazia a justiça ali local e era também responsável pelo recenseamento, né, pelo que a gente conhece hoje como censo, né. Então ele fazia todo o recenseamento ali da sua cidade, do seu nomo, passava essa informação para o poder central, porque isso também é o que define o quê? A cobrança de impostos, né, gente? Porque todo estado precisa, né, do impostozinho. A gente vive um que precisa muito, inclusive, não é mesmo? Então, desde o Egito a gente já tem essa maravilha que é a cobrança de impostos. Bom, falando um pouco então da economia, a base da economia, né, ali dentro do Egito, era a agricultura, sobretudo a produção de trigo e cevada, tá? Era o que mais se produzia ali, o que se produzia no sentido não só do consumo interno, mas também excedentes para o comércio externo. Além disso, obviamente, você tinha agricultura, produção ali para consumo interno de alimentos, no geral. Mas assim, para você produção que a gente hoje chama de grande escala, né, com excedentes, era trigo e cevada. Como eu já adiantei anteriormente, o comércio, né, exterior, você tinha com a Núbia, com a Líbia, Oriente Próximo, sobretudo para importação de metais preciosos e madeira, tá? E que o Egito trocava trigo e cevada com essas regiões. Além disso, também existia a criação de gados, de peixes e a caça ritualística. Na caça ritualística se caçava muito hipopótamo. Por quê? Porque hipopótamo ele estava ligado ao deus Sete, que é o deus do deserto. Né? O Sete, aquele mesmo, irmão de Osíris, que matou Osíris e disputou a herança de Osíris junto com Horus. A caça ela era ritualística ali, então dentro das crenças também se havia essa questão aí. Bom, do ponto de vista das técnicas, a gente já falou bastante, a gente tem o desenvolvimento da arquitetura, que a gente consegue ver nos túmulos, astronomia, que deu pra gente aí o calendário, medicina, porque você tem já a questão da conservação dos corpos, então para você conservar o corpo você precisa entender como o seu funcionamento, e isso é medicina, pintura e escultura, né, não só para os túmulos, mas também para os templos. E também começa a ter já mais para o final, sobretudo nessa quinta dinastia, a literatura. A Ptah-hotep, que é esse que vocês estão vendo na imagem, ele fez uns textos de instrução, né? E é outra figura extremamente importante que nós também vamos tratar no vídeo falando sobre os personagens. Então é isso, pessoal. Finalizamos por aqui hoje. Bastante conteúdo, né? Com quase carinha de aula de história. Mas a ideia é justamente a gente conseguir detalhar bem, estudar a fundo essas sociedades aqui no projeto, dividir elas nesses eixos. Eu acho que fica muito mais interessante, faz muito mais sentido, né? Então, se a gente primeiro soube das crenças, aí ficou muito mais tranquilo a gente entender a história, né, que a gente viu hoje. E a gente, no próximo vídeo, então, vamos falar sobre esses personagens, né? O Imhotep e o Ptah-hotep, que são personagens até a quinta dinastia, né? Da terceira e da quinta dinastia, que são fundamentais, assim, para esse período. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!